Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e hoje converso com a doutora Raíssa Soares, médica de Porto Seguro, na Bahia, que ficou conhecida no Brasil inteiro logo no início da pandemia, lutando pela autonomia médica e pelo direito de pacientes se tratarem logo nos primeiros sintomas, aquela polêmica toda do tratamento imediato. E ela venceu. Entre os mais de 6 mil atendimentos que fez, apenas um paciente não resistiu entre os que aceitaram se tratar logo no início da contaminação. E claro, isso acabou levando a doutora Raíssa para uma nova missão na política. Ela foi meio que empurrada, concorreu ao Senado em 2022, não se elegeu, mas conseguiu mais de 1 milhão de votos. É, portanto, o maior nome da direita na Bahia, o mais petista dos estados brasileiros. Para onde caminham os planos políticos de Raíssa Soares e a direita no Brasil é o assunto da nossa conversa. Antes, eu queria te convidar para conhecer melhor a Gazeta do Povo. Se você apoia o trabalho do jornal pela liberdade e pelo debate, tem agora uma chance única de apoiar ainda mais. Você pode se tornar nosso assinante numa promoção especial, R$ 5,90 por mês nos 3 primeiros meses, para desbloquear todo o conteúdo e ter acesso às colunas exclusivas para assinantes, escritas por Alexandre Garcia, Sérgio Moro, Rodrigo Constantino, Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol. Eu também sou colunista da Gazeta. O link para essa promoção está na descrição do vídeo. Agora assista a entrevista com a doutora Raíssa Soares. Eu estou então com a doutora Raíssa Soares, que é médica em Porto Seguro, né? Mas além disso, né, de um tempo para cá, desde as últimas eleições, mais especificamente, virou um nome importante da direita baiana. Obrigada por aceitar conversar aqui com os assinantes, com os seguidores da Gazeta do Povo, doutora Raíssa. Você é muito bem-vinda aqui. A gente já conversou em outras oportunidades, né, no meio da pandemia, aquele caos todo instalado no Brasil. E agora eu quero saber de política. Como é que anda a vida, como é que anda as perspectivas e os planos na política? Que bom, Cristina, obrigada aí pelo espaço, parabéns aí pelo trabalho da Gazeta, que sem dúvida nenhuma tem sido esse expoente, mais um expoente dentre os poucos que nós temos ainda, mas que nos dá gosto de acompanhar, de ver, de saber a opinião. Então, isso é muito bacana o trabalho que vocês têm feito, parabéns, e muito obrigada por esse espaço, né? Acho que o convite foi muito bem recebido nesse contexto que a gente vê aí um pós essa pós-inelegibilidade do presidente, e que muitas pessoas, inclusive, têm procurado para saber o seguinte: e aí, o que nós faremos daqui para frente? Isso, o interesse aqui também é esse, porque É, a Gazeta do Povo, assim como outros veículos de comunicação, está sendo demandada pelo público, né? Isso é uma demanda dos sim, eleitores, afinal de contas, são 58 milhões aí que foram calados junto com o ex-presidente Bolsonaro, né? Eu não sei se o TSE tem essa percepção, mas do lado de cá a gente ouve diariamente em tudo quanto é lugar. E aí, para onde que vai a direita agora? Quem vai ser o candidato? Quem serão os candidatos que tem eleição municipal no caminho, né? Você já tem sim. alguns planos. Olha só, eu tenho sido abordada, inclusive em via pública, por onde eu passo, as cidades que eu passo, as pessoas clamam e perguntam, elas olham para mim e falam: olha para mim, você vai continuar lutando por nós, não vai? Olha, assim, há um clamor das pessoas por vozes que continuem falando por elas. Eu confesso assim que nesse meio político partidário, Cristina, para mim, né, todo mundo sabe que eu sou nova nesse contexto, foi minha primeira eleição, 1 milhão e poucos mil Vamos votos relembrar, que desculpe, porque eu fui atropelando as é, perguntas, porque a gente já conversou antes, mas pessoas da Bahia com certeza sabem, mas de fora da Bahia talvez não. Depois, quando melhorou um pouco a situação da pandemia, você continuou como médica, mas já começou a ser sondada e virou secretária municipal de saúde em Porto Seguro, né? E eu dali fui para isso. concorrer foi um passo. Eu fui secretária de saúde de Porto Seguro, fui 10 meses, e assim, com aquela lógica que é da essência do bolsonarismo, aí vamos cuidar do povo, fazer uma gestão pública do recurso de forma adequada e coerente. Então, quando eu assumi a secretaria, tinha 1 milhão de verba Covid em conta dos 14 milhões que Porto Seguro recebeu. Esse 1 milhão virou uma reforma de uma UPA que era abandonada em ponto de droga em Arraial da Ajuda, e isso virou um hospital. Esse hospital atendeu centenas de pessoas de Covid. Repaginamos todo o SAMU, que tinha 8 anos, estava na cidade, não tinha tido nada de renovação. Renovei toda a policlínica, duplicando capacidade de atendimento. Fizemos 40 ações em 10 meses, apresentamos isso para a sociedade, e eu desliguei da Secretaria de Saúde
até porque já se aventava questões políticas, a possibilidade de política, mas nós entregamos ações rápidas com aquele lema: não rouba, não deixa roubar, porque você, pegando pessoas técnicas, faz uma gestão técnica, a gente usa da expertise das pessoas para corroborar para o povo. Então, o povo ganhou com isso. E aí veio um pedido do presidente Bolsonaro. Eu até aproveito aqui esse canal seu, que é de uma audiência expressiva, Cris, porque as pessoas perguntam: Raíssa, por que você não foi deputada federal? Você era uma deputada federal eleita pela Bahia. Só que foi um pedido do presidente Bolsonaro para eu comprar uma majoritária, e ele ainda me avisou: você pode perder. Você concorreu ao Senado, né? Ao Senado pela Bahia, na chapa do 22, né? Então foi João Roma governo, Raíssa Senado, com o presidente Bolsonaro. E é engraçado que ele ainda falou assim para mim no período: você pode perder. Então, eu estava ali numa missão a pedido do presidente, e aí quando eu pergunto: muito bem, o presidente me propõe sair a Senado, eu vou dizer não, meu interesse pessoal é ser deputada federal? Então, naquele momento, o meu plano era: o que eu posso fazer para reeleger o presidente? E aí eu entro no Senado e tive 1.057.085 votos na Bahia. Foi muito expressiva a votação, né? Foi seja, mais expressiva do que a votação para governo. O João Roma, que era ministro, né, do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, conseguiu menos votos que você, que concorria ao Senado, foi isso? Sim, ele teve 700 e poucos mil votos. E aí acho que é bom, desculpe te cortar, acho que é bom contextualizar também para quem é de fora da Bahia a força do PT aí e da máquina do PT em cima das candidaturas petistas, porque o PT acabou reelegendo governador, aliás, elegendo governador, reelegendo senador, não foi isso? Olha só, o PT lançou o secretário de Educação, que teve a pior nota do país em desempenho como secretário de Educação. Jerônimo Rodrigues é um homem simples, eu não conheço, assim, eu ouvi pessoalmente nos debates na época da campanha, mas ele, do ponto de vista de desempenho técnico na sua área específica da educação, ele teve a pior nota como secretário de Educação, mas a máquina do PT o elegeu sobrepujando a CM Neto, que era um nome de favoritismo, que já tinha no início da campanha como alguém que tinha quase, nas pesquisas, ele se apontava como o favorito de virar primeiro turno, ser eleito no primeiro turno. E Jerônimo é eleito pela máquina PT como governador da Bahia, numa sequência que já tinham aí 16 anos de governo PT. Nós estamos... o estado da Bahia, ele tem o PT na sua liderança, nesses últimos 16, entrando agora para essa próxima gestão. E aí, Cris, lembrando aí aos nossos estados vizinhos, a Bahia tem o pior índice de desemprego, o pior índice de criminalidade, a condição de saúde é uma das piores do país. Então, assim, a Bahia continua sendo um lugar lindo, paradisíaco, o solo rico em mineral, maior litoral do país, mas com a população empobrecida, com maior índice de desemprego e uma das regiões mais violentas do país. Então, são problemas que, inclusive, dificultam o avanço do turismo, que seria um motor da economia baiana também, porque muito turista tem medo de ir para a Bahia, né? Porto Seguro, 90% de todo o PIB de Porto Seguro é do turismo. Tanto que uma das coisas que no período da Covid foi uma bandeira que nós levantamos é que, enquanto o país estava parado, Porto Seguro estava aberta. E assim, eu, enquanto secretária de saúde, a gente tinha toda a vigilância sanitária, as regras de distanciamento, do que deveria ser usado, mas as praias estavam abertas, a gente lutou para que Porto Seguro não sucumbisse em função de ter os seus 1.500 hotéis aqui. E era engraçado que muitas pessoas vinham para cá e falavam assim: nossa, parece que aqui é outro lugar do mundo, porque vivia aquele lockdown maluco, isolado, e todo mundo preso, e de repente conseguia respirar um ar puro, conseguia ter uma leveza no ar, e sabiam que se viesse para cá ia ter tratamento. Então a gente conseguiu sobreviver no período da pandemia. Enfim. Então, e isso ajudava na imunidade, inclusive, sem querer entrar em questões de saúde, mas ajudava na imunidade. Imunidade de rebanho acontecendo aí, foi muito rico para a cidade. Eu acho que o grupo toda a rede hoteleira, a rede de restaurantes, que é muito forte em Porto Seguro, foi esse grupo que, inclusive, esteve muito perto da gente no período da gestão, nesse atual governo, que a gente ajudou a eleger, vencendo nas eleições municipais de 2020 o PT que estava na gestão. Então, hoje, Jânio Natal, que é do mesmo partido que eu, ele é PL, nós ajudamos a colocá-lo na prefeitura para ele prosseguir aí também numa virada de governo municipal em 20. E aí veio o Estado fazendo 22, novamente a máquina do PT coloca
um representante que não tinha uma história política ou de desempenho notório, ou ele tinha nada contra a pessoa do governador, eu não posso fazer críticas a ele. Eu falo de um desempenho técnico que alguém tinha o pior desempenho como secretário de Educação. E a máquina, aquele grupo, traz o Jerônimo e consegue colocá-lo no governo. Enfim, nesse contexto, eu ainda faço, no período eleitoral, esse desempenho de votação de mais de 1 milhão de votos, ou seja, e é interessante, Cristina, que acho que as pessoas precisam entender que ali foi a expressão do povo baiano que, independente da sua decisão de governo e sua decisão de país, eles olhavam para alguém que era alguém novo na política, mas que eu tinha colocado o meu posicionamento, e eu sempre disse assim, o trabalho executado e o meu posicionamento frente a tudo que era dito fez com que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, olha, essa mulher merece o meu voto. Então, eu te falo que é o voto orgânico, né? Porque eu não tive recurso, eu não tive apadrinhamento político, eu não tive prefeituras, eu não tive nenhuma máquina me sustentando, a não ser o povo da Bahia. Eu tive o recurso do partido e o grupo, as pessoas da Bahia a população da Bahia que reconheceu isso, né? Mas agora, obviamente, tem um potencial político. Eu imagino que em Porto Seguro já esteja sendo demandada para concorrer à prefeitura, que tem eleição agora em 2024, ano que vem. Mas como você mesmo disse, como ali já tem um prefeito, inclusive apoiado por você, provavelmente ele concorra à reeleição. Imagino que é o que está acontecendo em várias cidades, onde a população conseguiu dar uma guinada e colocar um grupo diferente para testar mesmo, para sair um pouco do marasmo que não tem produzido resultados. Olha só, Cristina, e é interessante os ouvintes entenderem, porque esse é um motivo da política partidária e que é algo, eu vou dizer estranho, para não usar outro adjetivo, porque hoje, por exemplo, o nosso prefeito atual foi eleito, eu ajudei na campanha, isso foi uma articulação de Geraldo, meu esposo, que entrou ali, eu em plena pandemia, mas 15 dias antes da eleição ele me anuncia secretário de saúde, teve uma conjuntura que ele consegue o governo por uma virada pequena de votos. Foi 5 ou 6 mil votos contra a máquina do PT. Agora, por exemplo, ele nunca, em 40 anos de política, Jânio Natal nunca disse em reeleição. Agora ele fala em reeleição como prefeito de Porto Seguro. E o que a gente está vendo, percebendo, é cenas do próximo capítulo. Ou seja, nós vamos manter um discurso, nós vamos manter uma lealdade com o povo, ele vai manter todo um trabalho voltado para o povo, sem, por exemplo, fazer composições que vão trazer o PT para dentro do governo. É tudo que a gente combate. Eu acho que essa informação virá com o tempo. Nós vamos precisar do fator tempo para determinar qual que será o posicionamento, inclusive, dele nessa questão política partidária. Ou seja, e aí, nós elegemos, ou nós ajudamos a eleger alguém centro-direita e que, nesse momento, está cuidando da prefeitura. E aí, como é que nós vamos fazer se alia ao PT e coloca o PT dentro da máquina do governo? Então, é uma coisa que as pessoas estão me perguntando. Falo, gente, cenas do próximo capítulo, vai depender da situação. Hoje nós estamos no mesmo partido, mas nós queremos que essa máquina faça uma política para o povo, voltada para as pessoas, mas o cenário político ele é muito interesseiro. Então, essa política pura, que inclusive eu acho que é o termo bolsonarismo, que é anticorrupção, anti esses acordões, de usar a política como uma ferramenta de cuidar das pessoas, de usar recurso público, de colocar a gestão pública, por exemplo, Porto Seguro tem 750 milhões de arrecadação anual, são 70 milhões mês. Como é que isso é voltado? Então, assim, Bolsonaro pegou a máquina Brasil na gestão pública e fez a máquina, em plena pandemia, com guerra internacional, ter o desempenho que teve. E assim, não precisa entender muito de política para falar, olha, se não fosse o presidente Bolsonaro no país, na situação de uma pandemia, que quebrou assim, centenas de países, né, assim, dezenas de países no mundo quebraram, grandes economias quebraram. Se não fosse o presidente Bolsonaro com aquela estratégia, com governos técnicos, com todo o arcabouço que ele fez ali de pessoas técnicas compondo e ajudando o país a crescer. Imagina se a gente tivesse outra gestão. Já foi dito em várias vezes. Agora, nesse momento peraí, agora, o que nós vamos fazer? Por isso que aqui, Cris, eu tenho recente, não tem umas 2 ou 3 semanas, líderes do extremo sul da Bahia vieram a Porto Seguro, buscando apoio, dizendo,
E a gente, ó, doutora Raíssa, nós somos dessa cidade vieram 5 ou 6 cidades aqui do extremo sul, só o extremo sul da Bahia tem 21 cidades, Uhum. Incluindo, né, Porto Seguro, Eunápolis, para baixo de Porto Seguro, e esse movimento de pessoas que acreditam em governo técnico, em não usar a prefeitura como cabide de emprego, em fazer realmente uma gestão pública que vai fazer um plano de desenvolvimento para aquela cidade, para a gente fazer as cidades da Bahia poderem crescer, porque, olha, nós estamos tendo várias cidades da Bahia que estão reduzindo população. Saiu um censo agora de Salvador, e isso não é diferente nas cidades do entorno. Sim. Salvador tem a violência como um grande problema, mas as cidades do interior da Bahia, elas estão perdendo população muito porque não tem emprego. O emprego é o problema maior dessas cidades, porque com tarifas altas, com a gestão estadual sendo centralizadora e querendo levar tudo para Salvador, as cidades que foram, nós visitamos, nós rodamos a Bahia no período da campanha de 22, de norte a sul, leste a oeste, cidades lindas, com uma história bonita que está nos nossos livros de história da Bahia, porque o Brasil começou aqui. Sim. A Bahia deveria estar aqui sendo exemplo para o país e não como pior desempenho. Mas a gestão do PT, ela faz com essa liderança tudo para o governo e nada para o povo. Então, as pessoas, Cris, o povo baiano, ele é amoroso demais, ele é doce. E aí eu percebi nas nossas visitas políticas que no interior, quando eu perguntava para as pessoas, aquela cidade que eu tinha uma expectativa de visitar e conhecer, uma cidade que estava super desenvolvida, as pessoas falavam, eu perguntava para as pessoas, e aí, dona Maria, o que a senhora está achando da sua cidade? Eu estou vindo pela primeira vez. Ô, doutora, melhorou demais. Antes a gente não tinha avenida principal, agora tem. Então as pessoas têm um amor, elas têm uma gratidão de uma avenida que é feita. Uhum. Tem uma crítica de que aquela cidade era para ter o seu desenvolvimento, que era para ter o seu plano de agricultura, ela tem ali todo um potencial do turismo, de pedras, de extração de empresas que vão de desenvolver, de trazer mais empresas, e as pessoas, na simplicidade do amor baiano, doutor, a avenida é linda, olha, Mas eu acho que tem isso agora uma praça. acontece. Acho que isso acontece no Brasil inteiro, né? Falta um pouco para o gestor público ouvir as pessoas e saber exatamente o que elas querem, o que está fazendo falta no dia a dia das pessoas e tentar atender com um governo técnico, obviamente, né? Mas eu queria caminhar aqui rapidamente para a gente não se alongar com os teus planos políticos. Eu entendo que você está sendo demandada, o fato de ter concorrido ao Senado te dá uma visão muito mais ampla. E acho que muito do eleitorado baiano deve se perguntar nesse momento, com Bolsonaro fora, Raíssa, tem algum plano para 2026? Está pensando em 2024? Se o candidato do PL, que é o atual prefeito, na sua cidade, Porto Seguro, concorrer à reeleição, haveria espaço em outro partido? Ou você iria para outra cidade? Eleição municipal não te interessa? Me dá uma previsão aí para os baianos poderem entender para onde caminha Raíssa Soares na política. Olha, Cristina, é que eu falo, na época de 22, eu dizia que eu estava à disposição de um projeto coletivo, e daí eu fui a essa candidatura. Todos os cientistas políticos que se aproximam de mim falam, Raíssa, você agora precisa, e aí eles ficam sugerindo formas de trabalhar. O que eu falo é o seguinte, esse é um momento político importante, nós precisamos fazer com que as pessoas que nos escutam entender que, apesar das guerras, é nesse momento que as pessoas de bem têm que se levantar, porque quando o justo se cala, realmente nós vamos ter esse grupo que está no poder e quer calar todas as pessoas, eles vão comandando e nós vamos entregar o futuro das nossas famílias na mão de pessoas que estão achando que estão com a verdade. As narrativas estão sendo construídas e nós precisamos manter voz. Então, na política, é o que eu digo, para 24, para eu sair, por exemplo, candidata a prefeita de Porto Seguro, só se tiver uma conjuntura, alguma situação específica em que o atual prefeito desista ou me indique. Uhum. Se não tiver espaço nenhum, e ele, por exemplo, como prefeito, está se aliando com grupos políticos opositores, tudo em função do poder e dinheiro, ele realmente não vai ter apoio de Raíssa Soares. E o que eu tenho dito, assim, a trabalhar dentro da legenda do PL hoje tem sido uma tarefa árdua, porque nós não temos pessoas que têm o mesmo bloco de pensamento, nós temos várias lideranças que pensam diferentes, e essa é a maior força, a maior tarefa da direita hoje é a gente conseguir conciliar pensamentos, propósitos, ideais, com pessoas que às vezes têm a vaidade como um grande problema, que é um embargo para você sentar e fazer um discurso de coesão e trazer essas pessoas para um propósito maior, que é
a grande direita do país, que é dessa direita. Então, esse é um trabalho político que tem sido diário, tem sido demandado em reuniões por videoconferência, em reuniões no Extremo Sul, em Salvador, a gente tem deslocado, vou estar em Feira de Santana nesse final de semana, tem um congresso de conservadores em Feira de Santana no dia 8 de julho, que a gente vai estar lá com o deputado Diego Castro, que é estadual pela Bahia, o Alden federal pela Bahia, com a Vanessa Moreira da Brado Rádio, vamos ali conversar com os conservadores de Feira para a gente trazer essas pessoas para falar, olha, levanta, vamos lutar pelo Estado. Para planos políticos, não pensa em sair a prefeita em outro município, eu acho que você realmente... Se for sair eu, Raíssa Soares, a candidata a prefeita, é uma conjuntura dentro de Porto Seguro, que é onde eu estou, a cidade que me adotou, a cidade que quando eu passo na rua, as pessoas ainda me abraçam. Tem quem nunca, por algum motivo, não encontrou comigo. É engraçado que as pessoas falam, doutora, deixa eu te dar um abraço. Esse carinho do povo é muito gostoso. E para 26, eu entendo que 26 também já começou, muitas articulações, muitas pessoas hoje estão buscando essas eleições de prefeitura para seus acordos para 26. O que a gente tem que entender é que esse grupo que pensa como o Bolsonaro pensou, gestão pública correta, recurso público anticorrupção, trabalhar políticas voltadas para o seu município com planos de desenvolvimento de cada região e a gente fazer essa história mudar, ela tem que continuar. Então, 24 está aí, todo mundo leva, arregaça as camisas, vamos junto. 26 vai é daqui a pouco, então a gente não precisa esperar muito, porque realmente cada um que tem interesse de estar buscando essa política, eu vejo isso, Cristina, que aquelas pessoas que têm esse ardor no coração de lutar pelo bem, essas pessoas precisam estar, sim, se candidatando a vereadores agora, de buscar pleitos nas suas cidades, como representantes de Câmara de Vereadores, buscar as legendas. O PL está aí com a sua legenda, e eu não vejo, eu não descarto, Cristina, o que eu falo, assim, outros partidos, se uma vez que o PL não me der espaço, vez e voz, né? Assim, eu não disputo lugar com ninguém. Eu quero trabalhar a política da Bahia, uma política da direita. Se não tiver esse espaço, também eu acho que nós temos partidos aí que têm buscado, que têm crescido e que têm tentado trazer essa coesão, porque nós não teremos romanticamente um partido verdadeiramente de direita. E nem o PL, por ter Bolsonaro ali como seu padrinho, presidente de honra, como o grande líder da nação, que continua sendo da direita, o representante maior da direita, nós não temos partidos legitimamente bolsonaristas, porque as pessoas se infiltram, são oportunistas, elas se encaixam, que é uma decepção de muitos. Mas para você que me escuta, junto com a Cristina aqui no Gazeta, não se decepcione com as pessoas, a gente vai para o propósito. 24 está chegando, 26 está logo ali, e a gente precisa continuar lutando pelo povo e acreditando que é possível vozes de bem, vozes que lutam por essa verdade, não desistirem disso. Mas eu parabenizo aqui, acho que está Gazeta. bem claro, hein, Raíssa, que continua médica, mas está pré-candidata a alguma coisa. Estou entendendo. Eu sei que o seu nome já apareceu até em pesquisas internas de partidos, enfim, especulações aí para a Prefeitura de Salvador, inclusive, eu não sei se você cogita, se teme te acusarem de não ser de Salvador, mas você também nem é de Porto Seguro, é mineira, né? E se adaptou a Porto Seguro como uma legítima baiana, ou se já está pensando eventualmente numa nova disputa para Senado, 26 são 2 vagas, né? Ou eventualmente até para governo da Bahia. Sei que está tudo muito aberto, mas com certeza são especulações aí que rondam o nome de Raíssa Soares. Eu acho que é construir. Este momento é um momento de construção, né? Assim, todo mundo fala que eu nasci na Covid pela minha defesa de posicionamentos. Nesse momento, agora, nós temos um discurso que é uma defesa da direita, que é fazer as pessoas compreenderem o momento. E esse é uma construção. Então, qual cargo para 26 também será a construção de partido, dessa conjuntura, falar assim, qual é o seu projeto pessoal? Eu falo que eu não tenho projeto pessoal egoísta que olhe para mim e diga, eu falo que eu preciso participar e levantar lideranças comigo. Eu sou nova e tem muitas pessoas aí que estão na política há décadas, mas que acreditam que é possível fazer algo diferente pelo povo. E o povo precisa de pessoas para confiar, eu percebo isso. As pessoas olham nos meus olhos quando elas encontram comigo e elas falam assim, você tem a simplicidade do capitão. Então, elas olham para mim e me assemelham, e talvez a Bolsonaro ganhou o coração do povo pela simplicidade e por conseguir preocupar-se com pessoas. Ele tem o temor da velha política, porque ele andou e buscou fazer aquela gestão política em linhas retas e não de grandes acordos, e essa corrupção que o país viveu na era do PT, e ele ganhou o amor do povo e
temor da velha política. Então, a gente precisa levar esse legado e fazer com que as pessoas saibam que Congelou aqui tua imagem, Raíssa. Deu uma ele seria uma congeladinha. inspiração. Deu uma Ele congeladinha é na tua uma imagem inspiração. aqui, desculpe. Deu uma congeladinha na tua imagem, mas eu acho que o áudio estava bom e eu acho que as pessoas entenderam o que você estava dizendo, que essa analogia aí com a própria personalidade do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, vou te deixar dar um recado final aqui para quem está nos assistindo. Por enquanto, Raíssa Soares continua médica, mas está sendo sondada e está aberta para a política, né? Então, para onde caminha a nova direita, pelo menos a baiana, mesmo que sem Bolsonaro, caminha ainda rumo aos propósitos de defender os valores do povo conservador, do pessoal que se identifica com o conservadorismo. Minha gente da Bahia, minha gente do Brasil, olha, a gente precisa prosseguir essa caminhada e a gente precisa das vozes. Então, são vozes que vão trazer lucidez para as pessoas, a informação sempre, por isso que eu parabenizo até a Gazeta do Povo como um canal de informação, e parabéns, Cristina, pelo seu trabalho. Eu parabenizo aí aqueles que estão se levantando. E olha, direita da Bahia, a gente precisa reduzir um pouco a nossa ansiedade de querer fazer com que a nossa verdade aconteça e escutar esse grupo, acolher a todos num grande bloco. Porque por mais que a gente tenha diferenças pessoais com lideranças que estão junto, o propósito dessa direita precisa ser maior. E aí, para as prefeituras, para a Câmara de Vereadores, olha, se isso arde no seu coração, candidate-se na sua cidade, nos procure o PL, procure os partidos que você consegue entender, que eles vão te representar e vão te dar a legenda para você entrar. Eu tenho dito aqui, Cristina, republicanos, o Podemos, o Novo, são partidos que eles têm levantado lideranças e vozes que vão falar assim, olha, nós podemos sim trabalhar e compor essa direita, inclusive na nossa Bahia. E eu parabenizo a todos que continuam lutando. Contem com Raíssa Soares, nós vamos sim fazer um grande grupo, vamos nos encontrar em Feira de Santana nesse 8 de julho, que sem dúvida nenhuma vai ser momento ali para a gente criar chamas aí de novas esperanças, de novas estratégias para a gente trabalhar junto e fazer essa política baiana realmente despontar para 24, despontar para 26. Muito obrigada, Cristina, por esse espaço, Deus te abençoe. Muito obrigada aí a cada baiano pelo carinho, um beijo no coração. Obrigada, eu é que agradeço, um prazer conversar com você. Boa sorte aí na caminhada e nos desafios. Tchau, tchau. Agradeço também a você que esteve conosco até aqui e reforço o convite que eu fiz no início do vídeo para que você venha para o Clube dos Assinantes, a turma dos assinantes da Gazeta do Povo, a comunidade que apoia o melhor jornalismo do Brasil. R$ 5,90 por mês nos 3 primeiros meses para desbloquear todo o conteúdo. Tem muita gente produzindo conteúdo para a Gazeta exclusivo para assinantes. São mais de 40 colunistas produzindo artigos em texto com muita opinião, vídeos, podcasts, cursos online. Venha ser assinante da Gazeta que você não vai se arrepender. E claro, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, mas a gente acha que você vai continuar conosco apoiando esse jornalismo pautado por valores conservadores que são os mesmos da maioria dos brasileiros. Te espero lá na Gazeta.